Olá pessoal, eu sou o professor Roberto de Biologia, estamos aqui para comentar a prova do Mackenzie dos grupos 1, 4, 5 e 6. Essa prova foi um pouquinho mais bem elaborada do que a prova dos outros dois grupos. Então apresentou uma questão sobre diabetes mellitus, tá? Em relação à impossibilidade das células captarem a glicose ou por falta de insulina ou por falta de resposta do hormônio, tá bom? Então, houve uma questão de zoofisiologia, em que o aluno tinha que saber nomes de enzimas, em qual local que acontecia a digestão de um certo tipo de alimento. Teve uma questão aqui, envolvendo o tema parasitose, o assunto de parasitoses, com um probleminha conceitual. Na verdade, o botulismo, ele é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, tá? Então, não tem nada a ver com escorbuto. Então o candidato tem que lembrar que o escorbuto é uma doença causada por falta de vitamina C. Então é conhecida como ácido ascórbico, tá? Então é uma doença carencial, nada a ver com doença infecto-contagiosa, tá? Aí abordava sobre poliomielite, uma doença causada por vírus, e a esquistossomose, conhecida como barriga d'água, que é causada pelo Plateominto schistosoma manzoni. Então essa aí a gente não considerou como uma questão com resposta, tá? 44, uma questão fácil de genética, envolvendo, por exemplo, os grupos sanguíneos do sistema AB0 e do fator RH. Uma de botânica, abordando, por exemplo, a história da polinização cruzada em plantas dioicas, monoicas, e obviamente a vantagem, né, em produzir indivíduos que têm características diferentes. Logicamente, a polinização cruzada garante o aumento de variabilidade genética. Na última questão, por exemplo, comparar as três classes principais do filo dos artrópodes. Em relação, por exemplo, à organização corporal, a divisão do corpo do animal, abordava também o número de apêndices locomotores nesses animais, tá? E exatamente o número de antenas. Então, uma prova também sem grandes surpresas para o candidato para esses grupos do vestibular. Tudo de bom para vocês, até a próxima.